Maranhão negligencia dados sobre cor da pele em mortes por intervenção policial, aponta dados. O Maranhão é um dos estados do Brasil que negligencia dados sobre cor em mortes por intervenção policial. Essa é a constatação do estudo Pele-Alvo. A bala não erra o negro da rede de observatórios, com base em dados divulgados pelas secretarias de segurança pública por meio da Lei de Acesso à Informação. O estudo foi divulgado nesta quinta-feira, dia 16, e além do Maranhão foram avaliados os números e registros de mortes por intervenção policial na Bahia, Ceará, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e São Paulo. Os pesquisadores constataram que de 3.171 registros de mortes analisados pelos pesquisadores, os pretos eram 2.770, ou seja, 87,35%. No entanto, a subnotificação da informação racial dos mortos por intervenção policial também chamou a atenção. Das 4.219 ocorrências vistas por eles, 1 em cada 4 não tinha informação sobre cor. No caso do Maranhão, a ausência das informações ao se tratar das mortes cometidas por policiais já dura ao menos 3 anos. Foram 92 mortes em decorrência da ação policial, mas não há informações sobre a cor dos mortos. Para a rede de observatórios, o Estado segue negligenciando a identificação de raça e cor, fator que causa grande prejuízo para a compreensão das desigualdades que marcam o perfil de quem é morto pela polícia. Ceará e Pará também possuem poucos dados sobre a cor das mortes por intervenção de policiais. No Ceará, os registros foram feitos em apenas 30,26% do total. No Pará, em 33,75%. Justiça considera ilegal o movimento dos delegados do Maranhão. A DEPOL nega a greve. A Justiça do Maranhão decretou a ilegalidade do movimento de protesto da Associação dos Delegados de Polícia Civil do Estado do Maranhão. A associação disse que ainda não foi notificada da decisão e afirmou, por sua vez, que os atendimentos no Maranhão seguem normalmente. O desembargador plantonista, nesta terça-feira, Sebastião Joaquim Lima Bonfim, entendeu que o movimento se trata sim de uma greve. É certo que o documento deflagrador da medida deixa de classificar a atuação dos delegados como paredista. Todavia, analisadas as ações adotadas, há de se inferir a verdadeira existência de movimento grevista, do que se destaca a recusa em se deslocar para municípios onde foi designado o plantonista, recusa em receber preso em flagrante em determinados horários, dentre outros. Há, como se percebe, uma paralisação das atividades típicas e legalmente previstas, em prejuízo da população, o que indica de maneira contundente a existência de descontinuidade de serviço essencial, disse na decisão. E completa, vislumbra-se dos documentos acostados, a priori, que a greve em análise instalou-se sem o esgotamento das negociações e na pendência de tratativas para resolução administrativa, inclusive com a possível apresentação de novas propostas salariais. Ademais, resta evidenciado o comprometimento do Serviço Público de Segurança, prestado pelo requerente em decorrência do movimento grevista, com prejuízos imediatos à coletividade, posto que a relevância do direito de greve não pode se afastar dos princípios da supremacia do interesse público e da continuidade dos serviços de administração estatal, especialmente atividades que são essenciais e que não podem, em hipótese alguma, serem interrompidas. Defiro o pedido de tutela de emergência nos termos do disposto no artigo 294. Ante ao exposto, sem mais delonga, defiro o pedido de tutela de emergência para determinar a imediata suspensão do movimento grevista. Por conta desse entendimento, o desembargador decidiu considerar ilegal o movimento e determinar sua suspensão imediata sob pena de multa diária de R$200 mil. Os delegados protestam contra o governo do estado pelas péssimas condições de trabalho e também o reajuste de 11% escalonado até 2026. Os profissionais limitam o horário de atendimento nas delegacias de todo o Maranhão. Mãe quebra a janela de ônibus após criança passar mal com calor. Uma criança passou mal dentro de um ônibus da linha 342 Viação Pavunense por causa do calor, pois o ar-condicionado do veículo não estava ligado e as janelas não abriam. A mãe então quebrou o vidro do ônibus. A Aviação Pavunense disse que o ônibus saiu da garagem com o ar-condicionado funcionando normalmente, mas o equipamento apresentou problemas técnicos durante a viagem. A Rio Ônibus informou que mais de 1.000 novos ônibus já estão circulando pela cidade, todos equipados com ar-condicionado, que é 80% dos ônibus que circulam pela cidade com refrigeração.
O vídeo ganhou destaque na imprensa nacional e, é claro, também na internet. Brasil enfrenta a Colômbia a partir das 21 horas desta quinta-feira, tentando retomar o caminho das vitórias para se aproximar da liderança da classificação das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O Brasil visita a Colômbia a partir das 21 horas desta quinta-feira no Estádio Metropolitano, em Barranquilla. Diante do quinto colocado da competição, com 6 pontos na classificação, o técnico Fernando Diniz não espera facilidades para a seleção brasileira, que ocupa a 3ª posição com 7 pontos. Jogar em Barranquilla é sempre difícil. Vamos enfrentar muito calor, apoio maciço da torcida e, além disso, a força do futebol colombiano, que tem uma seleção muito boa, declarou o comandante da seleção brasileira durante entrevista coletiva concedida ontem, quinta-feira, dia 15, para tentar retomar o caminho das vitórias na competição. Após empate com a Venezuela e revés com o Uruguai, Diniz deve optar por uma formação mais ofensiva, com 4 jogadores de frente, na qual tentará aproveitar o entrosamento de Rodrigo e Vinícius Júnior, que ocuparão a faixa central do ataque. É uma forma de aproveitar o momento deles no Real Madrid. Eles já têm jogado de uma forma mais centralizada. O Rodrigo tem uma característica de um encaixe perfeito do que penso do futebol. Ele não vai mudar muito a característica do que vinha fazendo nos outros jogos. Com a entrada de Martinelli, podem acontecer trocas nos lados, ter uma tendência de ter mais movimento e trocas posicionais, e com o próprio Rafinha. Esperamos aproveitar ao máximo esses 4 jogadores para criar dificuldades para os adversários. A equipe de Fernando Diniz terá como adversário uma seleção da Colômbia que ainda está invicta nas eliminatórias. Após derrotar a Venezuela na estreia, ficou no empate com Chile, Uruguai e Equador. Para tentar derrotar o Brasil em casa, a equipe comandada pelo técnico Nestor Lourenço confia muito no talento dos atacantes Luiz Dias, do Liverpool, na Inglaterra, e dos meias James Rodrigues, do São Paulo, e John Arias, do Fluminense.